Como houve quórum, foi aberta a sessão. O senhor secretário, vereador Valmarino Machado, procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 36 e 32 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. O vereador Joel Matos Novasco fez a proposição para a alteração do horário do expediente na Câmara do dia 11 de novembro de 2016, que será das 8h30 às 12h e das 13h às 18h. E o fechamento da Câmara no dia 14 de novembro de 2016, bem como a antecipação da sessão ordinária do dia 14 de novembro para o dia 10 de novembro de 2016, às 17h30, em razão da votação da LDO, que deve ser votada antes do dia 15 de novembro de 2016. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da tribuna os vereadores Flávio Lara, Luciano Flores, e em votação foi aprovado por unanimidade. Na oportunidade, o vereador Luciano Flores solicitou ao plenário para que pudesse assinar o livro de presença. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o vereador Joel Matos Novasco pediu a dispensa da sessão do vereador Ademar Duarte por motivos pessoais. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por unanimidade. Expediente. Não houveram leituras no expediente. O senhor presidente, ao analisar o livro de oradores, constatou que não estava escrito e fizeram uso da palavra o vereador Otávio Teixeira e Joel Matos Novasco. No espaço das lideranças de bancada, fez uso da palavra o vereador Flávio Lara. Ordem do dia. Como não houver projetos de lei em pauta de votação e sem mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, que na forma regimental e para constar foi lavrada a presente ata, e o secretário subscrevo juntamente com o senhor presidente. Vereador Valmarino Machado, secretário, e vereador Joel Matos Novasco, presidente. Está em discussão a ata de dia 31 do mês de outubro do ano de 2016. Essa é a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador senhor. Eu posso fazer aqui da... Posso, sim. Sim. A única troca é que a minha autorização para participar da sessão está no parágrafo depois da votação da sessão para o dia 10. Só tem que trocar isso. Porque eu pedi autorização para assinar a ata, o plenário autorizou, e aí depois eu votei, inclusive. Só isso. Só trocar o parágrafo, senhor presidente. Será corrigido, vereador. Muito obrigado. Então, está em votação com a devida correção. Isso? Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Edital de convocação para audiência pública no projeto de lei 040/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Capão da Canoa para o exercício financeiro de 2017, LOA 2017. O presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa, no uso das suas atribuições, juntamente ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, comunica que o projeto de lei 040/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Capão da Canoa para o exercício financeiro de 2017, foi tornado público na sessão ordinária dia 7 de novembro de 2016 e foi publicado no Memorial da Câmara no dia 31 de outubro. Desta forma, o presidente da Câmara Municipal e o presidente das Comissões de Finanças e Orçamento convocam para a audiência pública que será realizada dia 24 de novembro de 2016, às 15 horas no plenário da Câmara Municipal. Ressalta-se que serão aceitas emendas por parte dos interessados e compreendidos entre entidades civis até o dia 24 de novembro de 2016, às 14 horas, as quais deverão ser protocoladas na Secretaria da Câmara Municipal. No segundo andar. Capão da Canoa, 1º de novembro de 2016, vereador Joel Matos Novasco, presidente da Câmara Municipal.
Projeto de Lei 040/2016. Estima a receita e fixa a despesa do município de Capão do Canoa para o exercício financeiro de 2017. Capítulo 1, das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Capão da Canoa para o exercício financeiro de 2017, compreendendo: 1. Orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos e órgãos e entidades da administração direta e indireta. 2. Orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 1º. O orçamento do município constitui-se em peça orçamentária única compreendendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2017, sendo as despesas da administração indireta apresentadas na forma individualizada. Parágrafo 2º. Constitui-se em anexo e fazem parte integrante desta lei: 1. Estimativa da receita para 2017. 2. Demonstrativo da receita corrente líquida. 3. Fixação e despesa. 4. Relatório da receita e despesa por fontes de recursos. 5. Anexo de riscos fiscais. 6. Demonstrativo e margem de expansão de despesa obrigatória do caráter continuado. 7. Demonstrativo de estimativa e compensação da renúncia de receita. 8. Metas anuais e resultado primário. 9. Metas anuais e resultado nominal. 10º. Demonstrativo da receita e despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino MDE. 11º. Demonstrativo da receita de impostos e despesas próprias com ações e serviços públicos em saúde, ASPS. 12º. Demonstrativo da despesa do órgão conforme vínculo do recurso. Parágrafo 3º. Também integram esta lei para fim de atendimento da Lei 4320/64. 1. Anexo 1. Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas. 2. Anexo 2. Receita segundo categoria econômica. 3. Anexo 2. Natureza de despesa de segundo categoria econômica. 4. Artigo 22, parágrafo 3º, demonstrativo da evolução da receita. 5º, artigo 22, inciso 3º, demonstração da evolução da despesa. 6º, anexo 6, programa de trabalho e órgão ou unidade orçamentária. 7º, anexo 8, demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme vínculo com os recursos. 8º, anexo 9 do demonstrativo da despesa em órgãos e funções. Capítulo 2, dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Seção 1, da Receita Total do Município. Artigo 2º, orçamento fiscal da Seguridade Social do município de Capão do Canoa em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas que trata a Lei Complementar 101/2000. Artigo 1º, parágrafo 1º, fica estabelecido de igual valor entre a receita estimada, despesa fixada, acrescida e reserva da contingência. Parágrafo 1º. A receita total do município é de 232.922.972,78, sendo em observância a legislação vigente desdobrada em R$ 187.667.873,23 no orçamento fiscal da administração direta, sendo receita tributária R$ 85.974.150, receita de contribuições R$ 3.636.791, receita patrimonial R$ 3.543.271, receita de serviços R$ 1.676.695, transferências governamentais R$ 92.045.317,89, dívida ativa R$ 13.173.881, outras receitas R$ 1.273.809, dedução da receita R$ 5.636.902,66, deduções para Fundeb R$ 8.019.139. 2. R$ 44.455,99 no orçamento fiscal da Seguridade Social, sendo. Eu gostaria de pedir a dispensa da leitura desse projeto, pois ele vai ser
o nosso regimento e a lei orgânica diz que não precisa fazer a leitura, que será feito audiência pública, e isso já é de conhecimento de todos os munícipes que têm interesse na leitura desse projeto. Gostaria de pedir a dispensa da leitura. Só uma proposição do vereador Otávio. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado, o vereador Valmarino. O projeto já foi lido, já foi dado a publicidade e continua à disposição nessa casa. Projeto de Lei 041/2016, que altera a linha A do parágrafo 3º do artigo 8º, da linha D do artigo 14 do capítulo do caput do AR do artigo 20 da Lei Municipal 2767, de 24 de dezembro de 2010. Artigo 1º. Fica alterado a linha A do parágrafo 3º do artigo 8º, da linha D do artigo 14 do caput do artigo 20 da Lei Municipal 2767, de 24 de dezembro de 2010, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 8º, parágrafo 3º. A. Aquele que comprovar maior tempo de exercício na profissão como motorista auxiliar e menor número de acidentes no trânsito. Artigo 14. D. Após 7 anos de efetivo exercício na atividade. Artigo 20. As tarifas cobradas do serviço de transporte de passageiro no táxi explorado dentro do município serão fixadas por decreto do prefeito municipal, no mês de novembro de cada ano, após estudo de requerimento da Associação dos Taxistas, de acordo com as normas gerais estabelecidas nesta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. O presente projeto de lei tem por objetivo propor a alteração da redação da linha A do parágrafo 3º do artigo 8º, a linha D do artigo 14 do caput do artigo 20 da Lei Municipal 2767, de 24 de dezembro de 2010, que visa normalizar a exploração dos serviços de automóveis de aluguel táxi, considerando a necessidade de implementar algumas alterações na legislação, bem como esclarecer pontos de texto legal, sugerimos o presente em relação ao projeto de lei. Cumpre esclarecer que a lei vigente não elucidava a questão do motorista auxiliar para o uso de surgir novas licenças de táxi. Também se estendeu prudente que o prazo para a transferência da concessão obedeça o período menor no caso de 7 anos. Por fim, atendendo à reivindicação, foi fixada a data base no mês de novembro para cada ano para previsão tarifária, que somente ocorrerá no requerimento da Associação dos Taxistas. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por esta colenda da Câmara. Capão da Canoa, 26 de outubro de 2016, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. É o que tinha para leitura. Bom, como não tem oradores inscritos, vamos então ao líder de bancada. O espaço está à disposição do senhor vereador. Com a palavra, o vereador Otávio Teixeira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até, em função da homenagem que foi feita ao MTG, não me pronunciaria, mas pedi a palavra, porque tem coisas que tem que ser esclarecidas antes que a coisa tome um outro rumo. A minha surpresa vendo, depois do meu pronunciamento de segunda-feira, aí um cidadão, eu quero aqui dizer, o maior mamador de dinheiro público que tem nesse município e que já é secretário da administração do próximo governo, o cara que nunca teve um emprego, nunca entrou pela porta da frente em qualquer serviço público, nem concursado
ele teve a capacidade, porque é certo não passa no concurso, mas se acha no direito de se esconder atrás de um computador, porque isso é coisa para covarde, e fez o seguinte comentário a respeito da minha pessoa. Clésio José de Araújo, o nobre vereador fez isto porque perdeu a maioria da Câmara e tentou correr para o concorrer, indo para a prefeitura, mesmo pedindo e não pedindo votos para o Amauri, e Jairo, quanto fazia a composição. Agora ele não tem mais colocar seus cargos e por isso ficou, é tanto erro de português, é secretário da administração, vocês imaginem bem. Ficou brabo, não fiquei bravo, ficou brabo, tá? Isso é um secretário da administração, mamador de dinheiro público a vida inteira. Não deveria nem ser diplomado, porque está com o processo de improbidade administrativa das contas, e se a justiça fosse justa, já deveria ter feito, devolver o dinheiro que usou neste processo para o município. Se tivessem dúvida, é só procurar o Tribunal de Justiça. Clésio José de Araújo, irresponsável. Eu até agora, eu não tinha falado da composição do governo, do qual participei e estou fora. Eu nunca falei em nome que não era bom para assumir determinada secretaria. Quem prometeu de formar um secretário de qualidade foi o ex-prefeito Amauri, juntamente com o vice-prefeito Jairo Marques. Quem é Clésio Araújo? Mamador de dinheiro público, a vida inteira. Eu não conheci ele em outra profissão. Para dizer que eu não tenho condições de assumir, eu assumo aqui com voto popular. Eu assumo aqui com voto de pessoas que estão lá na rua e confiam no meu trabalho. E agora vocês já começaram a entender, e eu vou levar isso mais adiante ainda. Por que eu estou fora desse governo? É por justamente não concordar como pessoas que não têm capacidade de assumir um cargo. É a mesma coisa eu para agradar qualquer um de vocês, o carro de vocês estragar, e eu dizer que vou arrumar. Levem no mecânico. O mecânico é que sabe arrumar o carro, não é eu. Eu não sei fazer isso. E um irresponsável desse vem para uma rede social, vocês imaginam. Isso aqui é o coração do município. E é covarde ainda porque depois apagou a mensagem, mas eu salvei. E muita gente salvou. Ele é um irresponsável por onde ele passou. Até te traiu também, né, Suzy? Foi ali mamar dinheirinho público ali no teu gabinete. Mamador de prefeitura, mamador de câmara. Tem que parar com essas pessoas que se escondem atrás de alguma coisa, que vivem do dinheiro público. Nós estamos aqui recebendo, o doutor Dilceu, Flávio Lara e tantos outros vereadores que estão aqui recebendo dinheiro público também, sim. Mas nós viemos lá da rua, com o nosso vestibular de 4 em 4 anos, mostrando que nós temos capacidade. Recebemos um diploma porque a população nos dá. Quem é esse cara? Quantas vezes ele se elegeu? A não ser estar sempre atrelado em dinheiro público. Mas quem é Clésio para falar em mim? Mas quem é um sujeito desse para ser secretário da administração do nosso município? Mas quem é esse sujeito? Eu tinha ele como amigo e todo mundo me dizia, esse cara dá o tapa e esconde a mão. Muita gente me falava, mas eu, como eu sou um ser humano, que acredito nas pessoas, a partir de hoje, ele não tem mais a minha admiração,
nós nos encontraremos. Ele pode ter certeza que aquilo não mexeu só comigo, ele mexeu comigo, com a minha família e com tantas outras pessoas que o próprio Amauri teve nas reuniões junto comigo. Em todas. E o que ele faz aqui é uma coisa de moleque, irresponsável e mamador atrás de boquinha. Quem anda atrás de boquinha é ele. E eu não fui atrás do PDT pedir cargo para mim. Eu quero que alguém aqui diga, vocês são testemunha. Agora a participação no governo, isto eu reivindico e brigo sempre. Eu tenho o meu mandato dado pelo povo. Agora, não vou me juntar com tamanha responsabilidade como esta. Vocês imaginaram, daqui a pouco ele se acha, né, cresce aquela unha, né? Porque só sabe se esconder atrás de uma mesa. Daqui a pouco ele está botando nas redes sociais, porque até para leigo a gente não responde, a gente fica quieto. Mas para esse aqui não, né? Esse está fazendo o que mexe com todo o município. E este irresponsável esquece que o Amauri tem 2 contas rejeitadas. Até não estou julgando aqui se tem razão ou não. E ele foi secretário da administração. Mas quem não pode assumir sou eu. Eu não posso assumir. O competente é ele. Moleque. Chega de molecagem. Chega de molecagem. Quer dizer que estou falando isso, vou me acalmar uns dias, mas cada dia que passa, mais eu tenho certeza que eu não tenho conversa. O partido está reunido, até o final do mês vai tomar uma posição. A minha posição já coloquei numa reunião que é irreversível, porque visto calça de bolso e não bebo água na orelha de ninguém. Eu aqui sou muito independente. E o povo não me botou aqui para eu trocar o meu mandato por boquinha. Quem troca por boquinha é esses que postam isso aqui, ó. Esses são os verdadeiros mamadores do dinheiro público, irresponsáveis e, pior ainda, incompetentes. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição do senhor líder de bancada. Com a palavra, o vereador Demar Duarte. É bravo. Olha a minha preocupação. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, primeiramente quero agradecer ao presidente por o espaço cedido para o CTG João Sobrinho, para a homenagem ao MTG, de 50 anos, e agradecer todos os vereadores que, no momento quando eu fiz o pedido, que o ofício veio errado, todos os vereadores entenderam o significado do ofício e naquele momento todo mundo se dispôs em não fazer uso da palavra dos oradores de bancada para que pudesse acontecer essa solenidade, né, que nos enche de orgulho. A gente vê foi bonito, né? A gente aprendeu um pouco com eles, a nossa tradição. Então agradecer ao presidente e aos vereadores e a Kátia, em nome da Kátia, né, ela chegou no gabinete, foi o primeiro da porta que ela chegou. Talvez poderia ser no outro, mas no dia só estava eu ali no gabinete, nos outros não estava fazendo seus afazeres na rua. E ela chegou e fez me propôs essa ideia. Eu disse, não, vamos chegar até o presidente e vamos conversar, e saiu. Agradecer e parabenizar o CTG e o MTG. Mas, Otávio, a gente fica chateado quando as pessoas usam de um computador para denigrir a imagem da gente. Mas que bom que muitos daqueles que denegriam a imagem da gente
concorreram, foram candidato. Foram candidato. E não conseguiram êxito. Talvez a comunidade não precisa daquilo ali. A comunidade precisa da seriedade, da honestidade, do carinho, de ouvir aquele respeito com o ser humano. Não é se escondendo atrás de um telefone, de um computador, que vai levar o ser humano a lugar nenhum. Aquilo ali não leva a lugar nenhum. Agora, o caráter da pessoa, a sinceridade e a honestidade, tu pode ter certeza que não é nós que vamos julgar. É o homem lá de cima que julga nós aqui embaixo e cuida o que a gente faz aqui. Então, Otávio, isso aí a gente fica chateado porque a gente é colega e a gente está num governo, a gente participou do governo junto. Semana passada não tive, a gente fica chateado por ter acontecido o que aconteceu, né? Mas é uma posição tua. Tu vai te reunir com o partido, vai reunir com o prefeito, vamos ver se tem o que a gente pode fazer, mas é uma decisão que tu tomou, né? Quando a gente se toma uma decisão, é a pessoa que toma, não é os outros que tomam, porque tu representa uma população, uma comunidade, um município de 40 e poucos mil habitantes. Não é só os teus 700, 800 votos. Ninguém de nós representa a nossa votação. Nós representamos sim da Polícia Civil até o Curumim, 40 e poucos mil habitantes, que nós somos representantes. As pessoas dizem, tu é representante do bairro São Jorge. Não, sou representante de Capão da Canoa porque eu fui eleito para representar Capão da Canoa e todos nós fomos eleitos. E eu acho que as pessoas têm que aprender a nos respeitar, a nos dar valor, né? Porque a gente não tem culpa da nossa política na forma que tomou, a proporção que tomou. Porque nós temos o conhecimento da nossa comunidade e a comunidade tem o nosso conhecimento. Todo dia nós passamos por elas. Todo dia nós abracemos um ou cumprimentemos. A nossa comunidade não tem culpa. E às vezes a gente aqui paga aqui embaixo. Mas eu tenho certeza que o que fizeram para ti ali, Otávio, uma pessoa que não tem... Não sei, eu acho que uma pessoa dessa aí não merece respeito. Eu acho que não merece. Porque uma pessoa que vai ser um secretário e fazer um trabalho desse aí, não merece. É meu amigo, conheço a família dele, mas eu acho que a pessoa tem que, primeiramente, saber respeitar o ser humano. O respeito que é o mais bonito. Independente se tu estiver errado ou se tu estiver certo. Mas tu tem que saber respeitar o ser humano. Hoje o mundo está carente do respeito, está carente da família. E é onde se destrutura uma família muitas vezes por causa de uma bobiça dessa aí. Porque as pessoas que não entendem acham que é verdade. Estava conversando com o nosso vereador Valmarino hoje de tarde, ontem também, a gente comentando sobre a situação, mas infelizmente, o que nós podemos fazer, né? Vamos trabalhar com o nosso Carmindinho, vamos ter que dar uma rasteira nele aí, vamos ter que trazer ele com nós de novo. Mas a gente tem que respeitar, né? Era isso aí, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos seus líderes de bancada. Senhor presidente, peço a palavra. Qual a palavra, vereador Sérgio Oliveira? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa representada. Todos nós que aqui estamos, e aqueles que a partir do ano que vem aqui estarão, dentre aqueles que aqui estão, 7 não estarão na próxima gestão, porque assim a população decidiu com seus critérios de escolha. Assim como também pelos seus critérios de escolha,
vai colocar nessa casa novos 7 vereadores. E de antemão, desejo a todos eles, né, que eles venham lograr êxito nos seus mandatos e que eles possam dar a sua parcela de contribuição para que nós tenhamos aí a continuidade de um crescimento de Capão da Canoa, porque este é o nosso desejo, independente de quem lá esteja dirigindo o nosso município. Como vereador, eu sei da grande responsabilidade que um vereador tem para com a sua cidade, para com o seu município. Mas eu quero dizer, senhor presidente, de que nós aqui, quando chegamos, alguma coisa lá fora nós fizemos que fez com que pessoas votassem na gente. Cada um com suas individualidades, com seus feitos, mas que motivou pessoas a darem o seu voto para que elas fossem aqui representadas. No meu caso específico, como é de conhecimento da maioria, e para quem não me conhece eu me apresento, meu nome é Serginho Oliveira, radialista, já há 33 anos, que numa comunhão com Deus, passei há muitos anos atrás a utilizar o meu instrumento de trabalho que chama-se o microfone para mim unir sentimentos. Ciente de uma realidade que nós enfrentamos, que perpetua ao longo da existência humana, de que sempre existem pessoas necessitadas. Então, portanto, dependendo das ações dos políticos, nós teremos mais ou menos necessitados, mas necessitados nós sempre teremos. Então, independente de ser ou não político, eu sou um ser humano que vi através do meu instrumento de trabalho, o microfone, uma oportunidade de poder dar a minha parcela de contribuição para amenizar sofrimento, amenizar dores, de formas pontuais. Porque nós sabemos, e esta é uma realidade, que muitas pessoas quando vão no médico, e lá ele dá o seu diagnóstico e dá a receita para aquele cidadão, nem todos têm condição de comprar o remédio e nem todos são assistidos pelo poder público. Muitos olham para a receita e ficam sem saber o que fazer. Quem dera que nós pudéssemos ter tantas pessoas solidárias como eu, ao longo desses anos, consegui congregar através dos meus programas, mobilizando pessoas para que elas se despertassem para o sentimento de compaixão, o sentimento de amor ao próximo, a solidariedade, praticando a caridade. E através de doações de pessoas, nós fazíamos esse trabalho de amenizar a dor, amenizar o sofrimento de pessoas com falta de remédio, com pessoas precisando com urgência fazer um exame médico, uma cirurgia, pessoas que tinham as suas casas queimadas e toda sorte de necessitadas. E nós propagávamos o sentimento de amor ao próximo, o sentimento de solidariedade. E foi exatamente por eu desenvolver esse tipo de trabalho como radialista que partidos políticos passaram a me convidar para entrar na política. Primeira vez foi no ano de 1988, quando eu trabalhava na Rádio Gazeta em Carazinho. Depois, no ano de 96, quando eu trabalhava na Rádio Tramandaí. Por 2 vezes eu não quis entrar, não aceitei entrar na política. E depois vim aceitar aqui em Capão da Canoa para concorrer à eleição de 2000. Digo isso, senhor presidente, para dizer o que me levou para a política, o que me forjou para a política, o que me moldou para a política, não foi falando da vida de ninguém, não foi denegrindo ninguém, não foi querendo me promover às custas de alguém, não, foi pedindo doações através do rádio para ajudar alguém. E posterior ao horário do meu programa, eu pegava o meu veículo ou, durante muitos anos, quando eu não tinha veículo, pedia que alguém também se colocasse à disposição do seu veículo para me acompanhar, para bater de porta em porta, para pegar essas doações e reverter em benefício das pessoas. Foi isso que me promoveu para a política. E que foi isso que me fez eu ganhar votos para poder, mais uma vez, ser o vereador aqui em Capão da Canoa. Então, quando eu vejo essa exposição aqui do vereador Otávio Teixeira, muito me entristece o vereador Flávio Lara,
Porque esse mesmo cidadão que fez esse post aqui para o Otávio, ou fez muitas e muitas outras vezes, sempre denegrindo os vereadores dessa casa. Eu fico muito triste, senhor presidente, porque 2 dias antes da eleição, uma página aí de rede social colocou os vereadores responsáveis pelo aumento de imposto em Capão da Canoa, e ali estava eu, a minha foto também. A manchete que induzia as pessoas a absorverem a mensagem que ele queria transmitir dizia o seguinte: esses são os vereadores responsáveis pelo aumento de imposto em Capão da Canoa. Você ainda vai votar em algum deles? E esse aumento de imposto a qual esse cidadão, dono dessa página, se referia, é a atualização da planta genérica. Projeto esse que sempre defendi nessa casa e sempre disse que é o divisor de águas para o crescimento e desenvolvimento de Capão da Canoa. E como homem responsável que sou, e ciente da realidade fiscal, financeira do nosso município, e nós todos sabíamos isso, que Capão da Canoa, num futuro muito próximo, não teria dinheiro nem para pagar a folha de pagamento do funcionalismo público. Ou eu estou mentindo, senhor presidente? Esta era a realidade de Capão da Canoa. Então nós tínhamos uma planta genérica totalmente defasada. Desde o ano de 1995, não se atualizava a planta genérica. Então, é demagogia quando a gente sabe que o município enfrenta uma realidade financeira caótica e a tendência de um futuro de Capão da Canoa seria de um caos muito grande, que estaria comprometendo a vida de cada cidadão, de cada cidadã desse município, na saúde, na infraestrutura, na educação, porque sem dinheiro não se faz política pública. Então, naquele momento, era um projeto impopular, mas necessário para se promover políticas públicas com qualidade no município de Capão da Canoa. Aí, mesmo não podendo votar essa matéria, pela condição de presidente que eu me encontrava naquele momento, sendo que essa matéria exige maioria absoluta, então, na maioria absoluta, o presidente não vota, é impedido de votar. Eu sempre fui um defensor para que esse projeto pudesse ser aprovado, pensando em cada morador desse município que, quando adoecesse, fosse procurar um médico, ele pudesse ter um médico para atendê-lo. Pensando em cada cidadão, cada cidadã desse município que, quando atendido por esse médico e recebesse uma receita médica, pudesse encontrar na farmácia remédio. Pensando em cada cidadão, cada cidadã desse município que pudesse andar em ruas melhores dentro de Capão da Canoa, que pudesse ter um beira-mar, presidente, ter um cartão postal como nós temos hoje, e tantas melhorias que foram feitas em Capão da Canoa, que já damos também a garantia para que as próximas gestões também possam dar continuidade a essas melhorias. Mas naquele momento, senhor presidente, precisava de vereador de coragem e com muita responsabilidade para votar esse tipo de projeto impopular, mas necessário, muito necessário em Capão da Canoa. Então, concluindo, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, que graças a esse pessoal covarde, como disse aqui o vereador Otávio Teixeira, talvez eu tenha perdido a eleição para vereador. Talvez eu não tenha sabido me defender dos tantos dardos carregados de veneno que eram postados nas redes sociais. Mas uma coisa eu tenho certeza, de que, assim como eu conduzi a minha vida, conquistando pessoas com credibilidade, com honestidade, com sinceridade e fazendo o bem e praticando o bem. Hoje passo na rua olhando nos olhos de qualquer um, sem ser necessário eu baixar a cabeça. Mas lastimo que no próximo governo nós já tenhamos aí como garantia um secretário que infelizmente se promove às custas dos outros.
E como disse aqui o vereador Otávio Teixeira, um amador do dinheiro público profissional, que já pela segunda vez, né, já se candidata a vereador, né? Pela segunda vez não logra êxito. E a sua língua é felina. A sua língua é muito maldosa. E na Bíblia diz que o maior mal que nós temos é a língua. Com ela, bendizemos a Deus, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Muito obrigado. A palavra continua com os líderes de bancada. Não havendo quem queira fazer, pedir ao meu vice-presidente que assumisse a mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero só parabenizar, Ademar, pelo teu iniciativa e dizer que eu dei tanta importância que fui buscar até um pouco de conhecimento, porque a gente precisava estar à altura para representar esse movimento. Então, quero dizer para ti que demos sim muito valor no teu pedido e fomos nos informar, buscar atrás da informação correta, para que a gente pudesse aqui representar à altura aos nossos vereadores e uma homenagem tão merecida do MTG. Então, quero dizer que sim, foi como todos os vereadores, como nós apreciamos aqui a nos proporcionarmos essa homenagem, né, ao MTG, e a gente sabe que realmente ali está a cultura do nosso povo, da nossa gente. A gente vê que algumas coisas ainda continuam acontecendo em Capão da Canoa. Poderíamos estar com as ruas tomadas de mato, né, alguns buracos porque em questões do asfalto quente é um pouco longe, mas a sua administração continua trabalhando, vereador Flávio Lara. Eu não estava aí no momento da ressaca, que sou acostumado, Deus da minha infância, a assistir, algumas vezes chegando até próximo ao longo, né? E já vi isso acontecer muitas e muitas vezes em Capão da Canoa. Eu estava em Rio Grande quando ela iniciou, então vindo de lá para cá, estava no Uruguai e quando cheguei aqui a coisa estava graúda mesmo, né? E conversando com o prefeito, né, passei ali, dei uma olhada, vi algumas partes que desmanchou do nosso calçadão, que é normal. Para alguns é normal, né? Para o crítico não, o crítico já olha como a culpa do prefeito. Então eu já estou vacinado e a gente que ama essa cidade, e já vi isso acontecer centenas de vezes durante esses meus 51 anos de idade aqui em Capão da Canoa, observando a lateral, e ali alguns pontos que cavocou, porque ela bate forte mesmo, e conversando com o Valdomiro, e ele disse, eu digo, e agora, o que vamos fazer? E ele prontamente me deu a melhor resposta que poderia me dar, dizer, quem gastou para fazer 4.000 metros quadrados, o que é 300 metros quadrados? Essa era a resposta que nós queríamos, né, vereador? Então, com certeza, já segunda-feira já estávamos trabalhando, limpando, né? E para infelicidade de uns vai estar pronto de novo, né? E outra ressaca vai vir daqui a algum tempo, né? A gente não sabe quanto, porque sempre é durante esse período entre a aproximação do verão e o nosso inverno aqui, como o minuano que nós tratamos aqui, que é o vento sul, né? A primeira batida ele bate de frente com o mar. Então o que ele faz? Para quem é leigo, não tem conhecimento de praia, como a gente tem aqui, que é micuíra mesmo, primeiro ele recua o mar. O vento vai batendo o primeiro dia, tu chega lá, parece que o mar está secando. E ele vai indo e vai crescendo lá atrás, e as ondas vão crescendo. E aquele vento sopra o primeiro dia, e no segundo dia ele começa a crescer. E quando o vento para, que tira aquela pressão de cima da água jogando para o oceano, ele vem com tudo. E aí é a hora que ele precisa voltar para a caixa, que nem a gente diz como mania do pescador e do surfista.
tem que voltar para a Caixa. Mas para voltar para a Caixa, ele tem que ir lá em cima dar uma lambida. E aí quando ele vem, ele faz o que tem que fazer. Eu realmente ouvi uma... Estava no YouTube, ali na Venâncio Aires. Uma senhora que caiu de bicicleta e a Honda levou, rapaz. E entre a Atlântico e a Beira-Mar. Isso, se falasse, o cara não ia acreditar. Mas a água entrou ali, olha que entrou com tudo, né? Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver. É cômico, se não seria trágico, né? Porque a situação da senhora, né, era complicada. Eu, quando guri, uma vez passava, mês de setembro, assim, passava as enxovas, sabe, as anchovas, e passava cardumes, né, lá. Tá, todo mundo saía atrás da casa enxova, pescar e tal. E nós, do falecido Manuel Espírito, nós estávamos fazendo uma casa aqui acho que ali pela Flávio Bojanovski. Era o valão aberto, e estava eu e meu irmão Natanael. Digo, vamos lá na praia atrás dessas enxovas, mas eu era gurizinho, rapaz do céu. Que vamos na praia, que um blusãozinho, acho que é o único que eu tinha. Rapaz, veio uma onda daquela, deu só uma lambida, cara. E eu era um cara pesado, as pernas bem grossas, sabe, assim. Aquilo me levou rolando, saiu o Nata me catando assim dentro d'água, senão eu ia levar, o mar ia me levar, ia levar embora. Nunca mais eu fui correr atrás da enxova. Então o mar sempre teve disso em Capão, né? Mas eu quero olhar com os olhos do otimista, né? Jardim Beira-Mar teve alguma coisa lá que destruiu, também já foram lá dar uma ajeitada, a gente talvez não consiga fazer tudo, mas continuamos trabalhando, sim. A usina não está pronta ainda, a usina de asfalto a quente, mas continuamos usinando e se o tempo continuar nos ajudando, continuamos sim com o cronograma de asfaltamento da nossa cidade. Não parou e espero que tenha continuação. Também porque precisamos fazer isso e a cidade precisa ser tratada a sério. Quando a gente teve a oportunidade de entrar nas casas e dizer que Capão da Canoa não se permite mais fazer aquele tipo de política ultrapassada, de que tu vai lá dentro da casa do cidadão e pode tudo, né, vereador Otávio? E depois não pode nada. Nós somos eleitos para administrar a cidade por 4 anos. E já me pronunciei aqui sobre a eleição de vereadores, que não vejo um reconhecimento da comunidade. Muitos me diziam, que pena que Valdomiro não vai, que pena que Valdomiro não vai. Mas eu fui um secretário que fiz algumas obras em Capão da Canoa esses 3 anos. E nem, portanto, saí da média da votação. Eu acho que se tivesse alguém como candidato que pudesse atravessar ou apresentar um trabalho igual a gente apresentou, tanto aqui na Câmara de Vereadores, onde repassamos mais de uns R$1.600.000 para que isso pudesse reverter em obra para o nosso município, e também asfaltamento, que foi Deus da nossa participação, né, vereador Otávio, num cronograma de asfaltamento para os 4 anos, que continua sendo executado ainda, aquele cronograma que eu fiz lá atrás, desde antes da eleição, naqueles papelzinhos amarelos que vocês receberam, porque a gente fez com muita responsabilidade aquilo. E seja com paviesse, seja com asfaltamento, seja com o sonho do canteiro da Rudá, seja com a Orestes Clemente Serra, seja com todas essas obras. Eu não vi que a população votou por obra, porque o nosso prefeito não nos representou nas ruas, Valdomiro não foi, mas teve muita gente da nossa administração que representava o prefeito. Então eu vejo com um certo olhar alarmado, porque para se ter êxito, nem só o trabalho, vereador Marino. Muita gente gosta do tapa nas costas, que nem diz o Serginho, o favor pessoal, e isso eu não fiz. Favor pessoal, essa eleição, eu disse, eu vou fazer o meu material de campanha e vou ver onde é que eu vou. E foi por isso. Porque essa lei, ela veio e ela tem que permanecer. Esse vereador, a gente tem que estar dando para receber um voto. Isso teve pessoas na eleição passada que me pediram para consertar carro, vereador, tá? E aí depois não querem reclamar do quê? Da saúde. Que nem o vereador Sérgio falou aqui sobre imposto. Eu quero dizer que
no mínimo 40% das pessoas que falaram sobre imposto, de aumento de imposto, não pagam imposto em Capão da Canoa. Porque além de ter quase 40% de sonegação de imposto, de dívida ativa no município, que hoje ultrapassa os 200 milhões de reais, bairro Santa Luzia, Santo Antônio, vários lugares aqui, São Jorge, e tem um cronograma, e tem um programa de regulamentação fundiária, que precisou o candidato adversário botar no caminhão, dizer que ia fazer regulamentação fundiária. Olha, gente, isso já começou lá em 2007, quando o Jair era prefeito, passou pela gestão do próprio Amauri, o Valdomiro continuou, onde demos várias escrituras para o bairro São Jorge, o Parque Antártica, e isso. Só que as pessoas têm que procurar para se regularizar. Só que às vezes as pessoas não vão para justamente se isentar de pagar o IPTU, que é fundamental para a administração desse município. E quero dizer que um discurso que eu ouvi um dia, que eu ouvi muito pouco rádio, não ouvi programa eleitoral, não consegui, porque o tempo era tão curto, né? Mas ouvi um dia lá no debate que o prefeito que se elegeu disse que agora com esse orçamento, que com esse orçamento dá para fazer. Vereadores, vocês sabem quanto é que tem de investimento nesse orçamento? Vocês têm ideia de quanto é que tem de investimento nesse orçamento milagroso que eu quero ver ele se virar? Porque ele prometeu. Tem 6 milhões para investir em Capão da Canoa no ano de 2017. Com todo esse orçamento. Então, a gente não pode falar em irresponsabilidade. Então, vereador Marinho, o senhor que está credenciado a fazer obras pelo nosso município daqui para frente, tem que ser criativo. Porque esse dinheiro de investimento, ele é para show, ele é para comprar o extra da saúde, que não tem, quando falta, né, dona Suzy? Que tem que investir esse orçamento do recurso livre, porque os outros já são comprometidos. Então, desse orçamento aí, tem que se tirar para comprar equipamentos, tem que fazer asfalto, vai ter que se fazer muita coisa. Então, realmente é uma irresponsabilidade quando se diz essas besteiras, gente. Porque a gente tem que saber a obrigação do vereador, e por isso que eu digo que a comunidade tem que ter mais consciência quando vota para vereador. Porque tem que saber o trabalho, quanto o município gasta, quanto o município arrecada, e o que deve ser feito com esses recursos. E o que se vê não é isso. Se vota no amigo, no coitadinho, no que faz o favor, e esquece de votar no vereador. Mais uma vez eu venho aqui nessa tribuna para dizer isso. E aí acontecem as coisas irresponsáveis. Então, por isso, gente, que eu quero dizer que o meu cidadão uma vez colocou uma coisa no Face, seu vereador Otávio, sobre uma sujeira que existia lá no Parque Antártico, e eu disse para ele que não era minha, que era de uma outra pessoa. E eu liguei para ele pessoalmente, porque ele também tinha feito a mesma coisa. Uma irresponsabilidade muito grande. E que pena que começou com o pé errado, porque se as informações são corretas, é uma secretaria que precisa muito do respaldo da Câmara de Vereadores. É a secretaria que mais precisa, é a que executa os projetos de lei, é os que precisa dialogar com nós vereadores. E aí, quando se coloca assim uma irresponsabilidade, e aí a gente vê que negociação, como é que a gente vai conduzir, né, com as pessoas, às vezes, que não têm aquela responsabilidade na hora de emitir a sua opinião. No mínimo, deveria ter dito que o vereador Otávio talvez considerasse outras coisas, mas não, né, sair em defesa e sair falando mal desse ou daquele vereador. Então, não vejo a coisa correta, porque eu nunca aqui, como oposição, já fui oposição do vereador, do então prefeito Amauri, já fui situação, eu já vivi os dois lados aqui, e nunca mudei a minha opinião, não venho aqui para falar mal do cara. Acho que a gente tem que mostrar o trabalho e ser merecedor daquilo que faz. Esse é o nosso papel. Se a comunidade não entenda, então coloque-se, como estão se colocando num Congresso Nacional, que a gente está vendo aí que a varredura é grande, e aí vamos apodrecer o nosso município também, de legisladores incompetentes, incoerentes, que não conhecem nem o nosso orçamento. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, gostaria de fazer uma proposição. Os projetos já foram lidos, já passaram pelas comissões, e que seja lido somente as emendas, pois os pareceres são favoráveis. Está em discussão a proposição do vereador Otávio Teixeira. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado e assim será feito, vereador. Lendo só as emendas. Projeto de Lei 038/2016, que transforma bem público em bem dominical. Os pareceres, como o vereador Otávio colocou, estão favoráveis. Projeto de Lei 038/2016 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneça como estão. Está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 039/2016, que altera o parágrafo 2º do artigo 94 da Lei Municipal 3167, de 29 de abril de 2016. Está em discussão o projeto de lei 039/2016. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Substitutivo ao projeto de Lei 035/2016. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017. Está em apresentação o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei 035/2016. Bem, senhores vereadores, no dia 10 às 17h30, como foi acordado pelos senhores, quinta-feira, né, estaremos em sessão. Certo, vereador Flávio Lara? Só gostaria, senhor presidente, que ela fosse pontual às 17h30. Às 17h30, senhores vereadores. Às 17h30. Sejamos pontuais, porque tem vereadores que terão compromisso depois. Uma boa noite a todos e muito obrigado.